Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Essa live é uma live pré, né? Evento que nós vamos ter sobre... É o evento que a gente está fazendo, né? Sobre uma mentoria que nós vamos trabalhar as pessoas junto de um método para a gente poder melhorar aí a condução dos nossos pacientes, né? Fazer com que a gente possa alcançar o potencial máximo de saúde sem a utilização de medicamentos. É o método Voltagem para melhorar, vamos dizer, a nova visão do profissional de saúde, aquilo que a gente está aí preconizando para todos vocês, né? Vamos aqui falar sobre um tema muito interessante, que é a microscopia de campo escuro. Muitos profissionais que já trabalham com a medicina integrativa, já trabalham nessa visão mais ampla, uma visão mais integrada da saúde, já conseguem entender um pouco, já ouviram falar sobre a microscopia de campo escuro, né? Eu utilizo a microscopia de campo escuro beirando aí 5 anos. Beirando 5 anos. 4 anos e meio para 5 anos. Bom, a microscopia de campo escuro é um método de avaliação, de diagnose, né? Não é de diagnóstico. Diagnóstico é a gente determinar, através de sintomas, de exames, determinar uma patologia para o paciente. Porém, a microscopia é um método de diagnose, o que ela nos ajuda no processo de avaliação dos nossos pacientes, certo? Inclusive, como eu já trabalho com a microscopia há uns 4 anos e meio, 5 anos, existem vários pacientes que nos procuram já por indicação, justamente porque a gente realiza a microscopia de campo escuro. Isso aí é um diferencial no nosso processo de estabelecer aí um diagnóstico, estabelecer um tratamento, uma posição, uma conduta para os nossos pacientes. Inclusive hoje, né, hoje mesmo eu atendi uma moça, deixa eu ver se eu consigo ter a microscopia dela aqui. Ó, então vamos lá, tá? Essa paciente aqui é uma paciente de 60 e poucos anos que ela consultou comigo há 2 meses. Olha só, há 2 meses ela chegou lá no consultório, né, para fazer uma avaliação e ela, ó, inclusive essa foto aí é a foto da pessoa que a indicou para a consulta médica. Então, o que nós temos aí, gente? Olha só, nós temos uma agregação considerável, essa agregação. Na porção preta, entre essas bolinhas que estão agregadas, nós podemos ver assim no fundo, né? Quem tem aí uma observação melhor, consegue perceber uns ninhos de passarinho, tá? A gente tem aí quase no centro aí, um ninho de passarinho na porção preta, que determina, que nos mostra uma tendência de coagulação. Isso aí são fibrinas ativas, que mostram uma tendência de coagulação. Então, a gente consegue analisar o estresse oxidativo, ou seja, um processo de inflamação neste organismo, tá? Então, a microscopia me dá essa possibilidade, ela consegue me dizer se o paciente está em estresse oxidativo, se ele está inflamado ou não, tá? Aí, o estresse oxidativo vai casar com a sintomatologia do paciente. Normalmente, a gente gostaria de que a coisa fosse bem matemática, né? Olha, eu encontro isso aí, então quando eu encontro isso aí, o paciente vai queixar disso aqui. Mas não é bem assim. O estresse oxidativo pode levar a alterações diversas do corpo humano, seja no rim, seja no pulmão, seja no cérebro, seja no coração, seja no sistema circulatório. O processo de oxidação
de estresse oxidativo, de inflamação, leva o corpo no caminho da doença, no caminho de desenvolver sintomas, certo? Independente do órgão, independente do sistema, isso pode ocorrer, tá? Então, uma pessoa que apresenta uma microscopia dessa, ela pode estar queixando de diabetes, de dores musculares, de dores articulares, de problemas depressivos, problemas hepáticos, enfim, circulatórios, né? Que abrange praticamente tudo no nosso organismo, certo? A gente não consegue fazer uma definição específica de qual doença ou qual sintoma esta pessoa pode ter. Na ocasião, era uma mocinha, né, de 60 e poucos anos, já cansada, gente, de procurar atendimento médico, ser prescrita com medicamentos. Ela tinha azia, dores no corpo, né, dores articulares, dores cervicais, um cansaço crônico extremo, uma sensação de falta de ar, certo? E ela já estava medicada, ela já estava fazendo os seus tratamentos, foi quando nos procurou, foi indicada para a gente e chegou lá com essa microscopia, tá bom? Então, basicamente, o que a gente fez com ela? Aquilo que a gente faz, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, aquela nossa equaçãozinha, essa equaçãozinha aqui, tá bom? A gente sempre se baseia nessa equação para poder aí estar atendendo, estar orientando os nossos pacientes, tá bom? Então a gente começou com o processo de desintoxicação. Nós fizemos algumas desintoxicações, a pessoa que indicou para fazer essa avaliação de microscopia, essa consulta conosco, tem alguns equipamentos já da Nova Ciência, ela tem a Hidrovitalis, ela tem o RPD, ela tem o hidrogênio molecular, então ela conseguiu, na casa dela, dar assistência aí para essa pessoa, tá certo? Então nós indicamos a desintoxicação junto com a Hidrovitalis, que é de metal tóxicos, de agrotóxicos, solventes, de acordo com a nossa análise relacionado tanto à microscopia quanto à nossa análise de biorressonância. Ela fez alguns frequenciais com a utilização do RPD, tá bom? Passamos alguns nutrientes, tipo vitamina D, magnésio, complexo B, e fizemos um processo de desparasitação, tá? Paralelamente a isso, ela fez uma correção no esfenoide com o biomodulador TENA, que também é um repositor de voltagem, ele também dá elétrons para o paciente. Isso faz 2 meses praticamente que ela começou o tratamento, e aí começou aí na casa da amiga dela, fazendo os equipamentos, né? Fazendo os aparelhos. Aqui, ó, vocês viram. Então, voltando lá a microscopia dela, ela estava há 2 meses com essa microscopia. Hoje, ela chega no consultório com essa microscopia aqui, tá bom? Bom, é nítida a diferença, certo? Aqui, ó, aqui você tem as hemácias separadas, soltinhas. Na microscopia, na área preta, que é o plasma, que representa o plasma, não tem fibrina, tá? Tá mais fluido, ok? E o que essa pessoa está queixando? Bom, ela tem ainda queixas. São 2 meses de acompanhamento, né? São 2 meses de transformação, 2 meses de mudança de vida, certo? Só que ela já está mais disposta, o sono já está melhor, a respiração já está melhor, as dores do corpo diminuíram absurdamente, certo? Tem algumas coisinhas para fazer. Se vocês acompanham microscopia, a gente consegue ver uma diferença no tamanho das hemácias, que caracteriza ainda uma deficiência do complexo B, tá? Mas nitidamente vocês conseguem entender, olha só, fácil, né? Que isso aqui está pior, né?
está mais desorganizado, diferente disso aqui, né? Então a gente consegue perceber claramente aí a diferença. Essa foto não foi tirada por mim, essa foto foi tirada exatamente pela pessoa que indicou o tratamento, mas para vocês perceberem uma coisa. A microscopia, ela serve para nos dar uma ideia, para nos orientar com a propedêutica relacionada ao paciente. O que a gente pode indicar, e de fato até uma forma do paciente se acompanhar. Porque vocês conseguem entender que quando você está lá, você faz a avaliação de microscopia ali ao vivo no seu paciente, você explicando, você consegue mostrar para ele detalhes, né? Você pega ali, existe ali um atlas, né, de microscopia, que inclusive eu indico vocês para terem esse atlas ali do lado da sua avaliação, de microscopia, para você poder mostrar para o paciente, e ele vai ali ver com você ao vivo, tá? E você vai explicar e vai fazer, vamos dizer assim, as correlações de acordo com os sintomas que ele está tendo. É bom que aí ele vai fazer o tratamento. Quando ele retornar, a curiosidade dele, a maioria das vezes, está relacionado aí à microscopia de campo escuro. A gente consegue essa evolução para todos os pacientes? Gente, a coisa não funciona bem assim, certo? Porque muitas pessoas têm a ideia de que apenas a gente fazer uma desparasitação, tomar os produtos para desparasitação, utilizar os equipamentos, nós já estamos esgotando a necessidade do nosso corpo. Mas uma das coisas mais básicas para a gente fazer uma transformação igual a essa é a pessoa seguir as orientações alimentares, né? A gente passa, na maioria das vezes, um paciente pelo nutricionista, indica, né, quando ele pede, quando ele deseja e quando necessita, ou mesmo a gente faz algumas orientaçõezinhas básicas em termos alimentares. E se o paciente segue, a gente, na maioria das vezes, tem aí especificamente esta transformação, que é essa microscopia aí maravilhosa, tá? Deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui se eu consigo achar outra microscopia. Bom, aqui ó, esse é outro paciente, certo? Que ele simplesmente, olha só, ele chegou aqui com essa microscopia pra gente, você vê bem aí, ó, fibrinas, né? Fibrinas bem intensas. Essa pessoa está reclamando aí de fibromialgia, dores articulares, certo? Dores de cabeça, azia, que mais? Refluxo. Olha só que interessante, tá? Já tem uma poliqueixosa, né? Justamente por conta dessa microscopia, certo? E depois do tratamento a gente consegue, ó, ter esse efeito aqui, ó, certo? Tá 100%? Não, não tá 100%. Mas a pessoa já começa a perceber diferença no funcionamento do seu corpo, né? Uma diminuição dos sintomas, uma diminuição das dores articulares, né? Então, você começa a entender o quanto que a microscopia ela te dá uma avaliação concreta daquele paciente, né? E é muito interessante que ele se acompanha, ele acompanha ao vivo, tá certo? Então, a nossa live de hoje, como introduzir a microscopia de campo escuro na avaliação dos pacientes? Quem faz consultoria comigo, né, eu indico bem claro, tenha um microscópio ali na sua avaliação, na sua consulta. Pegue aí o sangue do paciente ali ao vivo, tem ali o material
que você possa pegar o sangue da pessoa e colocar no microscópio ali na frente dele, né? Ele vai olhar e analisar com você. Deixa ele tirar foto da sua microscopia para você ter uma evolução, entender como é que ele vai evoluir, certo? Eu costumo, né? Isso aqui é uma TV de LCD que está atrás ali atrás de mim, né? Na avaliação, o microscópio fica aqui do lado e atrás tem a tela de LCD acoplado ao microscópio. Então, o que eu vejo no microscópio, por exemplo, né, se eu quiser, está projetado na tela. E com isso o paciente pode acompanhar. Olha, sinceramente, até hoje eu não vi nada mais impactante do que a microscopia, né, mais empolgante do que a microscopia para você, né, ter uma possibilidade de avaliação, de conduzir o paciente, até mesmo ele fazendo aí a própria visão, ele tendo a própria visão de si mesmo, certo? Isso aí é muito, mas muito interessante. Bom, vocês são alguns que estão aí acompanhando. Se tiverem algum tipo de dúvida, por favor, pode passar para a gente, que é o momento aí da gente estar trocando essas ideias sobre a microscopia de campo escuro. Olha só, Rodolfo, meu era ótimo, pós-Covid ficou tudo grudado, muito mesmo. Bom, então, Rodolfo, é muito interessante a gente falar sobre a questão do Covid na microscopia, certo? A microscopia foi vamos dizer assim, uma avaliação marcante que a gente teve nesse processo aí de pandemia com os pacientes com Covid, justamente por conta da alteração aguda que o Covid causa na microscopia, com uma agregação extrema, com uma fibrina, né? Uma formação de fibrina extrema, mostrando a tendência de coagulação do sangue, né? Por isso que a gente vê a quantidade de pessoas desenvolvendo problemas circulatórios, tipo AVC, infarto, tromboses pulmonares ou trombose de membro inferior, um cansaço extremo, né? Uma fadiga. Muitos pacientes com muita fadiga, por quê? Porque às vezes essa alteração circulatória ela pode perdurar por vários dias e meses, entende? Então essa questão relacionada ao Covid é muito marcante, muito mesmo, né? A microscopia foi muito clara para a gente, certo? E assim, quando a gente via pacientes que já começavam com queixa de falta de ar, de dispneia, a gente via uma microscopia muito feia, sabe? Muito densa. Então, assim, isto está acontecendo mais por causa das picadinhas. Dani, olha, eu não posso negar para vocês que as picadinhas, elas podem dar uma tendência de piorar a microscopia. Isso eu não posso negar, tá? É evidente que isso está acontecendo, tá bom? Mas aí a microscopia ela serve para você mostrar para a pessoa, né? Olha só, o seu sintoma não está à toa. Existe um porquê disso está acontecendo, certo? E quando você vê aí uma agregação que nem essa aqui, ó, certo? Você sabe que a pessoa está em estresse oxidativo, que ela está com excesso de radicais livres, ela está com excesso de cargas positivas dentro do corpo dela. Então você fala assim, bom, eu sei o porquê que ela está assim, fica mais fácil de você usar os instrumentos para poder, vamos dizer assim, tirar esse processo, reverter isso. E quando você reverte, a pessoa naturalmente começa a relatar a melhora dos seus sintomas, certo? Isso no dia a dia a gente vê isso. Então faz uma diferença muito grande a gente ter aí essa avaliação da microscopia de campo escuro nos nossos pacientes, né? Quem pode fazer, eu recomendo mesmo você ter um microscópio na sua sala de avaliação, que você possa analisar a microscopia de campo escuro dos pacientes e eles vão ver junto com você e vão notar
vão poder ver a evolução, tirar foto e assim por diante, tá? Olha só, a alimentação correta, saudável, reverte isso? Olha, sim, tá certo? Fazer uma alimentação correta, aquela alimentação que aquele corpinho está precisando, quando saudável, há uma tendência de você reverter isso, tá bom? Estilo, a gente tem que lembrar que nós estamos rodeados de situações que podem nos levar à inflamação, a nos levar a um estresse oxidativo, tá? Ar-condicionado, a utilização de muito carro, estar longe do contato da natureza, estresse excessivo, ondas de Wi-Fi, ondas de celulares. Isso tudo pode servir para nos oxidar, né? Nos deixar em estresse oxidativo, que a gente vai acabar tendo aí a amostra visível dessa microscopia, quando isso ocorre, tá bom? Mas o mais importante é a gente ter a microscopia para poder mostrar para a pessoa, para ela entender o porquê dos sintomas dela, tá bom? Vamos lá, ver se tem alguma outra pergunta aqui. Estou fazendo ozônio retal, vitaminas e antioxidantes injetáveis, tá certo? Rodolfo, bem provável, tá? Sempre lembrando que o ozônio retal não é para fazer junto com os antioxidantes injetáveis, certo? Porque um anula o outro, é bom ter um intervalo, tá? Isso aí ajuda muito no tratamento, com certeza absoluta. O ozônio ajuda muito a liberar enzimas antioxidantes no organismo, ajuda a matar bichinhos, né? A fazer um controle, né? Antiparasitário do organismo, de vírus, bactérias, fungos e outros mais. Então isso ajuda muito, tá? Os antioxidantes injetáveis, eles têm a capacidade aí de doar elétrons para essa quantidade de radicais livres, então ajuda muito nesse processo de oxidação, tá bom? Eu gosto muito do hidrogênio molecular para tratar esses pacientes, né? É uma coisa que a gente vem utilizando demais, tá? Tanto a água hidrogenada quanto o hidrogênio inalatório, tá bom? Muitos pacientes nossos crônicos a gente incentiva eles a estarem utilizando o hidrogênio aí como uma base do tratamento. Fora a detoxificação de metais, de tóxicos, os antiparasitários, frequências, a parte nutricional também, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente seguir em frente. Microbioma intestinal descompensado também desequilibra todo o organismo. Com certeza, certo? A parte central, na verdade, a microscopia ela é um reflexo desse desequilíbrio, tá? Esse desequilíbrio normalmente começa a nível intestinal, de acordo com o que a pessoa come, você tem aí uma alteração da microbiota intestinal, com uma inflamação intestinal, a gente chama de leaky gut, que estruturas começam a entrar dentro do nosso organismo sem passar pelo processo de digestão, ok? Eles entram lá íntegros e causa uma cadeia de problemas que levam ao estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo começa a desencadear alterações do funcionamento do nosso corpo, alterações fisiológicas, que isso vai levar ao mau funcionamento celular, ao mau funcionamento de órgãos, ao processo de sintomas, e aí você tem aí uma doença diagnosticada, tá certo? Mas, é o que eu estou falando, a microscopia não leva a isso. Na verdade, a microscopia é um processo que a gente analisa isso, né? A gente consegue ver um corpo em estresse oxidativo com a microscopia. Então fica fácil de você analisar e do seu paciente analisar junto, tá bom? Aí, como equilibrar? Bom, inicia com o processo de alimentação, né? O hidrogênio molecular ajuda muito a gente a antioxidar a microbiota intestinal, né? Diminuir
as cargas positivas. Isso ajuda muito a reequilibrar o nosso microbioma intestinal, né, levando aí uma desinflamação intestinal, todo um processo em cadeia aí beneficiando o paciente, tá bom? Meu sangue estava similar a essa foto. Fiz 10 sessões de ozonoterapia e suplementei diversas vitaminas e agora meu sangue está perfeito. Maravilha, cara. Isso aí, tá bom? É uma forma de você estar com isso. Para manter, tem que manter a alimentação, fazer as antiparasitações regulares. Ó, o hidrogênio é maravilhoso, senti a melhora. A Rosana conversando aqui. Claro, Rosana, eu uso hidrogênio molecular praticamente todo dia. A diferença na minha vida foi substancial, tá? Isso eu posso garantir para vocês, tá bom? Bom, então, gente, qual é o meu conselho? Olha só, vamos voltando aí, ó, essa microscopia. Vamos ver o antes, olha aí, ó, o paciente chegando no consultório, faz a primeira avaliação e depois de 2 meses ela apresenta essa microscopia aí. Obviamente, vem junto uma mocinha com menos sintomas, tá? Mais disposição, mais feliz, brilho nos olhos, né? São vários outros quesitos que vão acontecendo aí nesse processo. Iria fazer uma cirurgia, depois da Covid o médico cancelou, pediu para esperar mínimo 7 semanas pós-Covid. Por quê? Justamente, Rodolfo, pela provável tendência de coagulação. Uma cirurgia já é um processo que exacerba o estresse oxidativo. Se você tiver algum estímulo oxidativo, é muito melhor você recuperar o seu corpinho um pouquinho mais para depois se submeter ao procedimento cirúrgico, tá bom? Depois, se você quiser mandar no meu direct qual é a cirurgia, aí a gente pode até dizer se você pode ficar sem ela, se tem alguma coisa que a gente pode fazer para reverter essa indicação, tá? O processo cirúrgico é maravilhoso, tá? Mas tem muitas formas aí de você evitar uma cirurgia com muitas indicações que nós estamos acostumados a ter, tá bom? Dani, tá perfeita, tá bem boa, né? A pessoa mudou bastante, ela tem, como eu falei, alguns detalhezinhos para fazer no corpinho dela ainda, mas assim, é muito interessante quando você vê uma mudança aí na vida da pessoa em 2 meses, a pessoa que tá moribunda, tá cansada, tá triste, tá sem perspectiva nenhuma, já acompanhou com outros profissionais, certo? Não teve sucesso com a medicação, você em 2 meses aí, no caso dela, faz aí e tem aí um processo visível de melhora, né? É muito interessante quando a gente passa por isso, né? E a microscopia, você colocando aí na sua avaliação, no seu consultório, na avaliação do seu paciente, te dá a possibilidade de mostrar para ele essa diferença, essa melhora, com todos os instrumentos que você utiliza aí no processo de tratamento, tá bom? A Carla dizendo que é assim que o sangue dela está agora. Maravilhoso, Carla. Carla Raman, né? Carla Raman. Maravilha, Carla, isso mesmo, esse é o nosso objetivo, tá? Olha, todos nós temos direito a ter oscilações na nossa vida. Você vai para uma festa, né? Come um pouquinho mais, bebe um álcool mais, tal. Você com certeza no outro dia vai ter uma alteração no seu sangue. Porém, quanto mais próximo da normalidade você está, mais fácil o corpo tem a se normalizar novamente, entende? Por isso que compensa a gente estar sempre, é aquela história, vigiai e orai, vigiai e orai. Você está nesse processo de vigia em relação ao seu organismo, em relação àquilo tudo que você faz com o seu corpo, justamente para você poder mantê-lo mais saudável possível. E vai lá naquele esqueminha, detox, nutrição, frequência e voltagem, tá certo?
A voltagem, o hidrogênio molecular serve como voltagem, o biomodulador serve como voltagem, o ILIB serve como voltagem, certo? Então tudo isso aí nos ajuda a manter o corpo funcionante da melhor forma possível, tá bom? Então eu vou sempre ser um defensor da microscopia de campo escuro na avaliação dos profissionais de saúde que podem utilizá-lo para avaliar os seus pacientes, para acompanhar os seus pacientes, inclusive ajudar no processo de diagnose, tá certo? Então, a introdução da microscopia na avaliação dos pacientes é simples, certo? Você vai fazer um investimento, você vai ter um microscópio que pode fazer tanto campo escuro quanto campo claro, tá bom? Eu adoro o campo escuro. Eu já fiz campo claro, já tenho treinamento para campo claro, mas não é uma coisa que eu faço corriqueiramente com os meus pacientes. Eu realmente faço a microscopia de campo escuro, tá bom? A Birúlio, eu sofro de apneia do sono, me foi indicada a cirurgia. O ozônio me ajudaria? Olha, não sei dizer, tá? Eu precisava avaliar se você está simétrica, né? Porque às vezes você está precisando de uma outra coisa. Procura o nome Síndrome da Bola de Boliche, tá? Leia sobre isso. Síndrome da Bola de Boliche, o biomodulador Tena, que é um instrumento que a gente utiliza para melhorar, balancear o organismo, que na maioria das vezes a gente tem uma melhora aí dessa apneia, da apneia do sono aí, tá bom? O que acha do ácido alfa-lipóico injetável? Rodolfo, eu acho muito bom, certo? Ele é um antioxidante com uma atuação mais hepática, ajuda muito quando a gente faz, por exemplo, na avaliação da microscopia de campo escuro. Muitas vezes a gente pode encontrar hemácias que tem um formato de uma gota ou de limão, que nos dá a ideia de um mau funcionamento hepático, né? Nesse caso, o ácido alfa-lipóico é muito bem-vindo, como a glutationa é muito bem-vinda, tá bom? Mas se você estiver utilizando o hidrogênio molecular, por exemplo, não há necessidade da utilização de nenhum dos dois, porque o hidrogênio já é o antioxidante mais eficaz do que esses dois que a gente comentou, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Um dentista biológico aí, maravilhoso, né? Então, gente, fica aí a dica da microscopia de campo escuro para vocês estarem fazendo uma avaliação mais ampla, né? É uma avaliação diferenciada para o seu paciente, porque ele se encanta, né? Ele consegue participar dessa avaliação junto com você ali ao vivo, na hora, tá? Você vai pegar a característica dele naquele momento, certo? Então faz uma diferença muito grande, tá? Quantas vezes eu peguei pacientes que tiveram Covid logo no início, que tiveram um impacto na microscopia muito intenso, com dispneia e tal. Nesse momento, muitos já utilizando hidrogênio molecular, tiveram Covid de novo, só que bem leve. Às vezes eles marcam consulta para ver como é que está a microscopia deles, né? E é muito interessante a gente ver a microscopia de alguém com Covid, uma microscopia boa, certo? A pessoa utilizando o hidrogênio molecular. Então, é muito interessante, tá? É um método de diagnose, um método de auxílio para a avaliação do paciente, que eu recomendo, certo? E acho muito bacana vocês se aprofundarem na ideia da microscopia para poder fazer essa diferença aí no acompanhamento dos pacientes de vocês, tá bom? Gente, olha, eu agradeço aí a presença de todos vocês. Nós vamos ficar por aqui e uma boa semana e até a próxima. Até mais.